antes de validar os pagamentos e submeter os valores ao crivo do Supremo Tribunal Federal. O levantamento é uma resposta à decisão do STF que limitou os pagamentos indenizatórios a servidores de carreiras do serviço público, que geralmente resultam em remuneração acima do teto constitucional. As promotorias de São Paulo e Minas Gerais respondem sozinhas por 40% do total dos pagamentos do Ministério Público. Novas regras para contratos de empréstimo consignado de aposentados e pensionistas do INSS passam a valer hoje. Entre elas está a necessidade de validar a operação por biometria facial. Além disso, o limite máximo da renda que pode ser comprometido com parcelas do empréstimo também muda. O teto passa de 45% para 40% do valor. O empréstimo consignado é aquele em que a parcela é descontada diretamente do benefício pago pelo INSS. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos no ar, hein? Chegando com mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, terça-feira, 19 de maio de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Seleção convocada. Com o Neymar na lista, Carlo Ancelotti chamou os 26 atletas para a Copa do Mundo de 2026. A preparação para o Mundial começa na próxima segunda-feira, dia 25, com a comissão técnica iniciando os trabalhos na Granja Comari. A chegada dos jogadores será administrada individualmente antes do Mundial. O Brasil ainda realiza 2 jogos, dia 31 de maio contra o Panamá, no Maracanã, e no dia 6 de junho contra o Egito, nos Estados Unidos. News Truck CBN Campinas. Onde está Antônio Lupe, trazendo o primeiro destaque da Ponte Preta. Grande abraço para você, bom dia, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, um excelente dia para quem acompanha o CBN Esportes. Falamos aqui de Hortolândia, que completa hoje 35 anos. Aqui em Hortolândia, muitos torcedores da Macaca que acordaram com dor de cabeça. A Ponte foi atropelada pelo Londrina ontem em pleno estádio Moisés Lucarelli. Derrota da Alvinegra por 4-1. A Ponte chegou à terceira derrota seguida na Série B. Nos últimos 3 jogos, foram 10 gols sofridos. A equipe convive com problemas extracampo e também vive uma fase ruim nesse início de competição. Elvis pediu desculpa à torcida e Gabriel Remédio, auxiliar técnico de Rodrigo Santana, afirmou que ainda está em busca do time ideal. Futebol internacional, o Arsenal pode ser campeão da Premier League nesta terça-feira sem entrar em campo. O Manchester City enfrenta o Bournemouth às 3h30, horário de Brasília, fora de casa, no Vitality Stadium. Se o City não vencer, o Arsenal levanta a taça com uma rodada de antecedência. E agora o destaque do futebol paulista, chegando com Gabriel Dudziak. O São Paulo terá a estreia do técnico Dorival Júnior na noite desta terça-feira no confronto contra o Milionários da Colômbia pela Copa Sul-Americana. O duelo será às 9h30 da noite no Morumbis e o zagueiro Alan Franco e o atacante Luciano serão novidades. Na quarta-feira, o Santos, provavelmente sem Neymar, encara o argentino San Lorenzo na Vila Belmiro, também pela Sul-Americana, enquanto o Palmeiras, que não poderá contar com Sousa e Felipe Anderson, pega o Cerro Porteño em casa pela Libertadores. Já na quinta-feira, também pelo principal torneio continental, o Corinthians visita o Peñarol para tentar garantir o primeiro lugar no grupo.
NBA, o San Antonio Spurs venceu o Oklahoma City Thunder em jogo de 2 prorrogações, saindo na frente na final da Conferência Oeste. Em partida emocionante, os Spurs levaram a melhor fora de casa e venceram por 122-115. Victor Wembanyama foi o grande destaque da noite. O francês anotou 41 pontos e 24 rebotes. Ele é um ET. E agora destaque do Guarani, meu caro Antônio Lupi. Que já começou a preparação para o duelo contra o Barra, lá em Santa Catarina. O Guarani tenta a recuperação após a derrota sofrida em casa na última rodada por 3-1 para a equipe do Ituano. O técnico Hélio Cizenando pode mudar a equipe para o duelo lá em Balneário Camboriú. Mercadão da bola, fora da lista da Copa do Mundo, o atacante João Pedro comunicou ao Chelsea que tem interesse em se transferir para o Barcelona. É o que afirma o jornal espanhol Mundo Deportivo. O atacante brasileiro, eleito melhor jogador do Chelsea na temporada, é o favorito para substituir Lewandowski, que vai deixar o clube espanhol ao fim da temporada. News Truck CBN Campinas. Agora com o Fábio Scheibe. Um grande e forte abraço. Qual é o seu destaque, Scheibe? Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Aqui diretamente de Indaiatuba, na Feira das Indústrias, aqui no Espaço Viber. Estamos falando aqui do News Truck CBN. Eu falo de Libertadores da América. Hoje tem decisão para o Fluminense. O Fluminense joga às 7 horas da noite contra o Bolívar no Maracanã e só a vitória interessa para o Fluminense manter vivo o sonho de classificação. Outro brasileiro que entra em campo hoje contra bolivianos é o Mirassol, fora de casa enfrenta o Always Ready da Bolívia. E um jogão às 9h30 da noite na Bombonera tem Boca Juniors e Cruzeiro. Uma vitória do Cruzeiro encaminha muito bem a Raposa à próxima fase da competição. Júlio. Boa, Fábio Scheibe, convidando você, torcedor ouvinte, a mandar a sua mensagem, interagir através do nosso WhatsApp, 991869070. Código diário 19 para você que está fora da região metropolitana de Campinas. Mande aí para 991869070. O WhatsApp fica à sua disposição aqui no CBN Esportes. E tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samara Jeep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. Atenção, empreendedor! O SNE 2026 chegou com inovação e conexões estratégicas. Um evento gratuito para levar sua empresa ao próximo nível. Acesse semanane.com.br e inscreva-se. Realização Prefeitura de Campinas, ASIC e Sebrae. Todos os sábados, na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. Chegando com informações do trânsito aqui no CBN Esportes, meu caro Mário Quintino. Bom dia para você, Mário. A todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para quem utiliza a Norte e Sul. Tem uma ocorrência para seguir em direção da região do Laurão. Atenção, logo depois da Orozimbomaia, acaba diminuindo a velocidade, depois melhoram as condições, proximidades da Rua dos Alecrins. Para quem vai na Norte e Sul, no sentido do Taquaral, a movimentação é maior, chegada já para Orozimbomaia. A Jesuíno Marcondes Machado é um bom caminho nos dois sentidos e pela região do Cambuí, a Rua Coronel Quirino tem movimentação maior, já na chegada para Moraes Salles, região também do Laurão. Ali nas proximidades, a Rua Duque de Caxias é um bom caminho e pela Aquidabã o nosso ouvinte também segue sem problemas nos dois sentidos, com movimentação maior para acessar a José Paulino, acessar já a região central. Ainda nas proximidades, a Via Expressa Valdemar Pascoal tem movimentação maior para quem vai acessar a região do Mário Gatti, atenção principalmente nas proximidades da Marechal Carmona. Júlio. Valeu demais, Mário. Obrigado pelas informações. O Mário Quintino volta aqui na programação da CBN. Agora são 11h14.
Com soluções em segurança, conectividade e energia, a Intelbras conecta casas, impulsiona negócios e transforma cidades. Intelbras, surpreender é nossa tecnologia. Enquanto Hortolândia desperta, a segurança já está em movimento. Com a GM de frota nova, maior efetivo, a muralha digital 24 horas e o programa Guardiã Maria da Penha, o cidadão está mais protegido. E vem aí mais tecnologia, com a ampliação do monitoramento, o robô aéreo e a GM conectada. Afinal, proteger é estar perto, agir rápido e cuidar-se sempre. Hortolândia, 35 anos. Orgulho de viver aqui. Prefeitura de Hortolândia. O Vôlei Renata fechou a temporada 2025-2026 com 3 títulos: Campeonato Paulista, Copa Brasil e Sul-Americano de Vôlei. Na decisão da Superliga, derrota para o Cruzeiro e mais um vice-campeonato. A expectativa é de mudanças no elenco para a próxima temporada. E aqui na CBN, você fica por dentro de tudo que acontece no Vôlei Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 16 minutos, e é claro que a gente vai começar falando de convocação para a Copa do Mundo. Ontem, Carlo Ancelotti anunciou os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo 2026. E é o seguinte, hein? Temos campineiro na lista. Fabinho está entre os representantes. Ó, lista dos convocados: goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e Everton, ou Weverton, como diz o Carlo Ancelotti, goleiro do Grêmio. Defensores: Alexandro do Flamengo, Bremer da Juventus, Danilo do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez do Al-Ahly, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do PSG e Wesley da Roma. Meio-campistas: Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Danilo Santos do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad e Lucas Paquetá do Flamengo, e atacantes: Endrick do Lyon, Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth, Vini Júnior do Real Madrid e Neymar do Santos. Vamos então com Gabriela Troian para falar sobre a convocação do campineiro Fabinho, que aos 32 anos vai para a sua segunda Copa do Mundo. Olá, bom dia para você que nos acompanha. Saiu a lista mais esperada, os 26 convocados do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, e tem jogador da nossa região convocado. O volante Fabinho do Al-Ittihad está indo para sua segunda Copa do Mundo, e eu pude acompanhar essa convocação na casa da dona Rosângela, mãe do Fabinho, ao lado das irmãs, dos sobrinhos, do cunhado. Vou conversar aqui com a dona Rosângela. Fabinho está indo para a sua segunda Copa do Mundo, mas é aquela sensação de que é sempre a primeira vez, né, dona Rosângela? Parabéns por mais essa convocação do Fabinho. Bom dia, Gabi. Realmente é uma emoção muito grande. É assim, um prazer enorme de ver o meu filho pela segunda vez na Copa. E eu sei que ele é merecedor, é um menino lutador, onde eu falo que nós saímos lá do DIC, né, um bairro aqui de Campinas, mas ele sempre colocou na cabeça que um dia ele ia ser jogador da seleção brasileira, né? Tá, então, o trabalho da Gabriela Troian acompanhando ontem, direto da família Tavares, da Casa Tavares, onde estava a dona Rosângela, os familiares, os parentes, né, de Fabinho, campineiro Fabinho, que começou a carreira no Paulínia, desde o Sub-11, e aí depois foi para Portugal, aí foi para o Real Madrid Castilha, né, que é o Real Madrid B. Chegou a jogar em equipes de menor expressão, mas claro que o grande boom do Fabinho foi a partir do Mônaco, onde foi vendido ao Liverpool. E aí no Liverpool foi para a sua primeira Copa do Mundo e agora vai para a segunda Copa para ser aí o reserva imediato de Casemiro. E o grande assunto foi Neymar Júnior. E o Leonardo Dai separou um material especial para falar sobre as reações
da volta do maior artilheiro da seleção brasileira convocado para a Copa do Mundo. Se a convocação deixou de ser um simples evento para virar um espetáculo com teatro e música, a fria trupe de jornalistas ficou reclusa na sala de entrevistas coletivas enquanto o italiano Carlo Ancelotti lia os nomes dos 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo em outro espaço do Museu do Amanhã, no Rio, diante de uma plateia de convidados, patrocinadores e artistas. Novo modelo, nova dinâmica, novos espectadores, nova cena. Pela primeira vez na história, o anúncio de um nome provocou a interrupção da leitura para que a, por que não dizer, torcida pudesse comemorar. Neymar Júnior Santos. Era o fim de uma novela que começou no dia 18 de outubro de 2023, quando Neymar saiu machucado na derrota do Brasil para o Uruguai pelas eliminatórias. E, de titular absoluto, passou a ser ausência permanente na maior seleção do mundo. Leva a mão na perna esquerda, caído Neymar, 44 do primeiro tempo, 1-0 para o Uruguai. Mês a mês, jogo a jogo, o Brasil se dividiu cada vez mais entre os que acham que a seleção é Neymar e mais 10 e os que acreditam que o seu tempo já passou. A vitória do primeiro grupo parecia desenhada desde a manhã desta segunda-feira, quando os primeiros torcedores começaram a chegar à Praça Mauá, na zona portuária do Rio, ponto mais próximo que podiam alcançar antes das barreiras de acesso para jornalistas e convidados. O apoio vinha em cartazes, quase todos pedindo camisa 10 do Santos, e sobretudo nas palavras da imensa maioria de quem passava por ali esbanjando criatividade, como o artesão Jarbas, com suas réplicas de autoria própria para as Copas do Mundo. Quem que não pode faltar na convocação hoje? Neymar. O Sidney, que arriscou um italiano. Capisce? Ancelotti, lascia l'amore invadere te core. Leva o Neymar. E até o sósia do técnico português Jorge Jesus, que bateu na trave da seleção brasileira e em 2024 renegou o Neymar no Al Hilal da Arábia Saudita, alegando que o jogador não tinha condições físicas de jogar. O Neymar estivesse hoje jogando comigo, eu escalaria. Hoje, Neymar tem que ser colocado. Neymar é 10, é faixa. Que seja feita a vontade do povo, definiu o destino selado por Carlo Ancelotti. Nesse último período ele jogou com continuidade, que melhorou sua condição física e pensamos que ele é um jogador importante. Ele vai ser um jogador importante nessa Copa do Mundo. Aos 34 anos, Neymar se junta a Castilho, Nilton Santos, Djalma Santos, Pelé, Leão, Cafu, Ronaldo e Thiago Silva. Passa a ser também recordista em convocações para Copas do Mundo com a seleção brasileira, com 4 mundiais na bagagem. Dessa lista, apenas Thiago Silva não ganhou nenhuma Copa. E se você, por um acaso, estiver com saudade de uma boa discussão sobre Neymar nas redes sociais ou pelas ruas do Brasil, fique tranquilo. O debate Neymar na Copa acabou, mas daqui até, no mínimo, o dia 13 de junho, quando o Brasil estreia contra o Marrocos na Copa do Mundo, em cada esquina e em cada rede social deste país, haverá alguém disposto a defender Neymar como titular absoluto ou como mera opção no banco de reservas para a seleção de Carlo Ancelotti. Ele vai jogar, se merece jogar. Temos treino e o gramado do treino vai decidir que vai jogar. Do Rio de Janeiro, Leonardo Daer. Muito bem, tá? Então, trabalho do Leonardo Daer com a repercussão da convocação do Neymar. Vamos lá aqui agora aos nossos pitacos, né, sobre os 26 jogadores do Carlo Ancelotti. Começo por você, Fábio Scheib. O que te chamou a atenção positivamente e negativamente na lista definida os 26 jogadores que vão em busca do hexacampeonato nos Estados Unidos, Scheib? Indiscutivelmente, né, Júlio, essa convocação do Neymar, que mais chama atenção foi os holofotes voltados justamente para o Neymar, e ontem ele foi de fato convocado, vai ajudar bastante a seleção brasileira, principalmente nesses jogos, né, que a situação estiver complicada, entrando no segundo tempo ou até mesmo começando a partida. Creio que não será titular a princípio da seleção brasileira, mas ao longo da competição pode ganhar essa vaga. A gente já viu tantos casos e casos, né, de jogadores que começam na reserva e acabam
terminando como titular, até com o título, né? Foi o caso, por exemplo, do Mazinho na Copa do Mundo de 94, né? O próprio Edmilson também com a seleção brasileira, o Kleberson e Edmilson também em 2002, e assim vai. Chama atenção justamente, não é uma contestação, assim, um fato que pode prejudicar a seleção brasileira, mas a deixada do Ancelotti deixando fora o João Pedro e o próprio Andrei Santos, que foram convocados recorrentemente, né, nas últimas convocações de data FIFA, mas essa última hora ele acabou optando por outros jogadores, o Andrei Santos, que ia fazendo um ciclo quase completo com a seleção brasileira, e o próprio João Pedro também chama atenção. Mas nada que possa mudar muito a situação da seleção brasileira, apenas esse fato. E 7 jogadores vindos do futebol brasileiro, né? São 4 do Flamengo, Alexandre, Danilo, Léo Pereira e o próprio Paquetá, e outros 3 de outros clubes diferentes, o Neymar do Santos, o Everton do Grêmio e o próprio Danilo do Botafogo também, né? São 7 jogadores da seleção brasileira, do futebol brasileiro na seleção brasileira. É isso aí. Aliás, o Fábio Cheve, o Guarizo está contigo aí em Indaiatuba? Porque é está aqui, está pronto para participar, está feliz aqui com a participação no CBN Esportes. Aliás, o Guarizo também acompanhou bastante da carreira do Everton, né, goleiro, que é uma das principais novidades, né, Guarizo, aí na convocação da seleção brasileira. Queria suas impressões também sobre os 26 jogadores chamados pelo Ancelotti. Grande abraço, bom dia para você, meu caro. Abraço, Júlio, abraço para você, para os ouvintes. Achei uma convocação coerente. Alguns jogadores, por exemplo, o Neymar, que vai ser discutido muito por vocês, eu tenho certeza, ele gerou fato novo. Se você me perguntar, Júlio, se eu gostei de toda aquela cerimônia, tudo aquilo para convocar jogador, não gostei. Eu acho que Copa do Mundo é coisa séria. Ali foi meio que um negócio de Vegas na Suíça, em 2006. Mas o Neymar, a convocação do Neymar trouxe o torcedor junto. A questão do João Pedro e do Andrei Santos é a fase do Chelsea. Você acompanha a Premier League melhor do que todo mundo. O Chelsea está muito mal. E o João Pedro, quando foi testado, inclusive contra as seleções mais fracas, não tem nenhum gol pela seleção brasileira. O Igor Thiago, deram um pênalti para ele bater num amistoso lá nos Estados Unidos, ele já tem. E é um jogador com uma característica diferente. Tá no Brentford da Inglaterra, tá fazendo uma belíssima campanha. Não se espera do Brentford, porque se espera do Chelsea. Então, me estranhou um pouco um número curto de meio-campistas. Aí os atacantes, ok, porque 26 jogadores você tem que ter. Eu achei essa lista bastante coerente. Só me faltou, eu acho que faltou um jogador ali com um pouco mais de ligação no meio-campo, porque vamos combinar, hein, Júlio? A fase do Paquetá no Flamengo não é das melhores, né? Acho que até a discussão... Vai, Fábio, pode falar. Não, desculpa, Júlio. Até comentando ainda, prolongando um pouco o assunto do João Pedro, eu acho que o João Pedro não foi preterido justamente para o Igor Thiago, mas sim pelo Ryan, que faz ótima temporada no Bournemouth da Inglaterra, né? O time está invicto também nessa temporada, 16 jogos, está jogando muita bola por lá e acabou sendo trocado o João Pedro pelo Ryan, não pelo Igor Thiago. Eu acho que o Igor Thiago já estava com o caminho traçado, mas o Ryan conseguiu ganhar na última data FIFA aí essa condição do Ancelotti. Eu acho que no caso do João Pedro, ele foi inclusive eleito hoje, né, o jogador da temporada no Chelsea. Está a caminho do Barcelona, tudo indica, mas acho que o João Pedro perdeu a vaga no campo, né? Entendo, até teve uma repercussão muito grande em relação à pergunta do PVC, que o João Pedro fez 15 gols esse ano na elite do futebol mundial, mas em termos de rendimento na seleção brasileira, o João Pedro não foi bem em nenhum jogo. O João Pedro não consegue recortar um jogo que ele tenha sido protagonista na seleção brasileira, e apesar desse bom início, principalmente janeiro, fevereiro, parte de março, de meados de março para frente, a reta final do Chelsea não foi boa do João Pedro também. Então, em termos de momento, o Ryan está atropelando o João Pedro, né? Em termos de momento, acho que eu consigo entender a não ida do João Pedro, embora eu ainda fique com a opinião que eu preferia ter um defensor a menos, ele está levando 9 e abrir mais espaço no ataque, porque dificilmente esses 9 defensores serão aproveitados. Antônio Lupe, seu pitaco aí sobre a seleção brasileira, sobre a convocação do Carlo Ancelotti.
Julião, gostei, cara. Acho que a presença do Neymar é algo legal. A gente tinha, né, falado anteriormente da importância de tê-lo, pelo menos ali no grupo, né? O Ancelotti ele foi muito claro ao responder uma pergunta que foi feita sobre titularidade. Quem vai provar isso é o campo. Os treinadores falam muito isso, né? Quem escala é o campo. O que o jogador faz no treino garante ou não a presença dele no time titular. Acredito que o Neymar não tem espaço para começar jogando nesse time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti. Mas até hoje de manhã eu estava batendo uma resenha ali com o pessoal que trabalha na tecnologia ali do Grupo EP e algo me chamou a atenção. Talvez isso também pode mudar a cabeça do treinador adversário. Por exemplo, você tem o Neymar à disposição. Você vai jogar, por exemplo, contra Marrocos. Imagina o treinador do Marrocos. Será que Neymar começa o jogo ou não? Ou seja, já causa um grande ponto de interrogação. Só o ponto de discussão, o goleiro Everton do Grêmio, né, que foi convocado. O Bento ficou fora, mas acho que isso daí é o de menos. A gente precisa torcer para o Brasil e, claro, torcer para o hexacampeonato. É isso aí, né? Estaremos, claro, agora na torcida pelo Hexa. Eu vou ler todas as mensagens aqui dos nossos ouvintes depois do repórter CBN, palpitando, né, sobre a seleção brasileira. Eu só mudaria duas coisas. Embora eu entenda o Everton, eu acho que se fosse pelo aspecto experiência, vestiário, eu me sentiria mais seguro com o Fábio, por exemplo, mas a minha escolha seria o Hugo Souza. E acho que zagueiro, Léo Pereira, eu prefiro ter um Murilo atuando hoje a nível europeu muito bem. A temporada da Premier League do Murilo é fantástica. Acho que prefiro ele ao Léo Pereira ou até mesmo o Thiago Silva, né? Pelo mesmo fator experiência. O Thiago Silva, apesar de já veterano, é um jogador de muita segurança dentro de campo. Seriam minhas alterações, mas assim, não dá pra ficar, o terceiro goleiro, o nono defensor, ficar reclamando muito. São convocações, como o próprio Ancelotti disse, né? Não fiz uma convocação perfeita, mas é uma convocação dentro do que eu acredito ser o melhor para enfrentar a Copa do Mundo, que começa em menos de um mês. Daqui a pouco a gente volta trazendo a opinião do ouvinte também, agora 11h31. Repórter CBN. Terça-feira, 19 de maio de 2026. Uma investigação da Polícia Federal mostrou que hackers contratados pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, falsificaram um ofício do Ministério Público do Ceará para excluir das redes sociais um perfil criado com o nome da então noiva do banqueiro. O e-mail enviado pelo grupo não tinha o IP do órgão, que é uma espécie de número de identificação dos computadores na internet. Além disso, a mensagem teve o estado de São Paulo como origem. Ao longo da apuração das fraudes do Master, a Polícia Federal descobriu que Vorcaro montou um núcleo para fazer ataques cibernéticos, promover monitoramento ilegal e intimidar adversários. Uma pesquisa Datafolha mostra que 51% dos brasileiros dizem ser muito importante escolher uma mulher para a vaga aberta no STF. Já 27% não consideram esse critério nada relevante. Além disso, 46% dizem ser indispensável e 16% um pouco importante a indicação de uma pessoa negra para o Supremo. Outros 34% afirmam que essa condição não é fundamental para a composição da corte. O presidente Lula indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, mas a escolha foi rejeitada pelo Senado. Segundo a pesquisa, 59% das pessoas não ficaram sabendo da reprovação. Foram ouvidas presencialmente 2.004 pessoas de todo o país entre os dias 12 e 13 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com o código BR-00290/2026. O piloto de helicóptero da Polícia Civil do Rio de Janeiro, baleado numa operação em março do ano passado, será velado e cremado hoje. A cerimônia está marcada para as 15h. Felipe Marques Monteiro morreu no domingo. Ele não resistiu às complicações de uma cirurgia de prótese craniana realizada no dia 20 de abril. Está previsto um cortejo entre a base do Serviço Aéreo Policial da Polícia Civil até o cemitério crematório do Caju. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
A cada manhã, Hortolândia desperta para cuidar das pessoas. Com inclusão social, a retomada do Minha Casa, Minha Vida e a regularização de milhares de imóveis, vidas são transformadas. Com investimento em qualificação profissional, programas como o Meu Emprego Inclusivo e o programa Cuidar levam mais dignidade para muitas famílias, sempre com orgulho de construir tudo isso juntos. Hortolândia, 35 anos. Orgulho de viver aqui. Prefeitura de Hortolândia. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Daqui a pouco tem informações da Ponte Preta que perdeu para o Londrina, do Guarani que se prepara para a próxima rodada e também do futebol paulista. Bom dia, Nascimento. Eu acho que o Ancelotti vai com 3 volantes: Casimiro, Bruno e Danilo, com o Paquetá no banco, é o Donizete e Cândido. Eu tenho a mesma opinião do Donizete pensando em mata-mata. Eu acho que durante a Copa o Danilo Santos vai ganhar uma vaguinha aí, viu? Ele vai conquistar o Ancelotti para de repente espelhar a formação que o Ancelotti mais utilizou no Real Madrid. Eu acho possível, sim. Mais a informação dos nossos colegas do GE, que inicialmente a seleção brasileira, o time titular da seleção inicialmente vamos ver se eu lembro de cabeça, Alisson, Wesley, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos, Bruno Guimarães e Casimiro. E aí que tá a principal novidade. O Ancelotti quer testar o Rafinha pelo lado esquerdo, Luiz Henrique no lado direito, Vini e Matheus Cunha por dentro, hein? O Vini saindo da esquerda, jogando por dentro. A informação do GE. Globo que essa deve ser a escalação inicial do Brasil nos amistosos. Mas até a Copa do Mundo muita coisa pode mudar. João Pedro queria tanto o Neymar na seleção que deu certo, escreve aqui o Marcelo, é cruel, hein? Deu uma entrevista lá dizendo que o Neymar era o ídolo dele e o Neymar vai pra Copa, ele não, né? Cruel. Como experiência para o gol, se fosse para valer alguma coisa, convoca o Tafarel, é tetra. O Madzero manda aqui. O Tafarel vai, né? Mas assim, eu acho que... Tá, é uma grande unanimidade o Bento, o Hugo Souza, o John. Então assim, acho que o Everton é multicampeão pelo Palmeiras. Pensa num título aí a nível nacional, o Everton tem, cara, assim. Eu acho engraçado, assim, muita gente subestima o Everton, né? Claro que ele tem algumas falhas pontuais, como todo grande goleiro tem, mas o currículo do Everton e sim, presença de vestiário é importante, né? Já que o terceiro goleiro possivelmente não vai ser tão acionado assim, é importante você levar um jogador que tem presença de vestiário, que pode inclusive ajudar a lapidar os jogadores mais jovens na seleção. Eu não acho uma loucura não, viu? Respeito a sua opinião, mas eu não acho uma... Nossa, que absurdo levar o Everton. Eu acho que não. O Cristiano... Pois não. Ele já tem na bagagem, né, Júlio? Já tem na bagagem uma Copa do Mundo, inclusive atuando... exatamente. Inclusive atuando naquelas oitavas de final contra a Coreia do Sul, no final da partida. O Tite acabou colocando ele também, atuando por 15 minutos. E esse ano, além disso, também, você falou do currículo vitorioso, já foi campeão pelo Grêmio também, campeão gaúcho pelo Grêmio. É um jogador que cheira a títulos, né? Exatamente, cara. O Everton é um goleiro com um currículo absurdo. Eu acho que o Everton foi marcado por alguns jogos específicos, né? Por exemplo, o jogo do Chelsea, se eu não me engano, que tem um... É o jogo do Chelsea? E agora? Eu acho que ele tem uma atuação mais abaixo, né? Alguns clássicos, o Grenal, o penúltimo Grenal que ele participa também não foi uma partida tão boa, mas, pô, quantos jogos tem na carreira o Everton? A gente vai citar aqui até uns 10 só, que ele, de repente, não foi tão bem assim, então é um goleiro super regular. Enfim, eu não acho uma loucura, não. Estão levando o Neymar para justificar a incapacidade de ganhar a Copa e pôr a culpa na má fase do Neymar, Cristiano Salvioni. Mas tem outro lado também, né, Guariz? Imagina o Brasil. Porque a tendência... Eu não acho o Brasil favorito. Então a tendência é o Brasil não vencer. Agora, se o Brasil não vence sem o Neymar, eu acho que a repercussão ia ser ainda maior do que não vencer com o Neymar no grupo. Pelo menos, a gente tentou levar o Neymar. Imagina a repercussão se o Neymar estivesse lá, de repente poderia ter tido algo diferente. Eu penso nesse outro lado também. Ô Júlio, até voltando no primeiro comentário, tudo bem que ontem teve toda aquela festa armada, mas imagina o anticlímax que seria se o Neymar não fosse convocado para a Copa.
o torcedor já não estava dando muita pelota para a seleção, né? Aí essa talvez tenha sido a convocação mais assistida da história por causa do Neymar. Eu acho que vai muito em cima do que disse o Lupe. O técnico do Marrocos vai, a hora que entrar o Neymar em campo, ele vai pôr alguém para marcar o Neymar, entendeu? Então, se vai ganhar ou se vai perder, eu concordo com você que a seleção não é favorita, não vejo entre as 5 favoritas. Eu até acho que quando chegar das quartas de final para frente, tudo que vier é zebra, mas o Neymar, estando ou não estando, não vai ser o motivo de uma eventual derrota da seleção brasileira. É só uma alternativa a mais e é algo que trouxe, né, pelo carisma do Neymar, pela mídia do Neymar, trouxe a torcida de volta. Agora, dentro de campo, se vai mudar alguma coisa, eu sinceramente não acho que passa pelo Neymar o resultado na Copa. Bom dia, pessoal do CBN Esportes, aqui Lupe, o Wagner de Hortolândia. Hortolândia nos abraça, hein? O Neymar vai aceitar a reserva na seleção? Interrogação. Vai. Vai, né? O Ancelotti é maior que ele. Tem que aceitar. A discussão não é nem essa, se o Ancelotti ser maior que ele, mas acho que o mas eu acho que o Ancelotti sabe gerir, é um cara, é o nome certo para gerir isso, né? É isso, se fosse qualquer outro profissional teria dificuldade em gerir essa situação, mas o Ancelotti vai dar jeito, é um dos melhores técnicos do Brasil, acho que ele já até teve que superar coisas piores do que essa, mas acho que ele vai dar conta de gerir essa situação. Já deve ter ligado pro Neymar e conversado de forma bem ríspida com ele. Bom dia, amigos da CBN, tudo bem? Pô, eu trocaria o Paquetá pelo Matheus Pereira. Eu, Dorival, no meu tricolor, forte abraço, valeu, Bruninho. Acho uma troca justa também. 2. Eu acho que o Matheus Pereira e o Andréas Pereira, por exemplo, um outro nome que eu aceitaria tranquilamente. Acho que tem opções ali, né, Guariz, pro meio campo, não é uma troca ruim, não. Não seria uma troca ruim. Não, de maneira alguma. Eu acho até que o Matheus Pereira está no momento melhor, ele pode fazer as mesmas funções que o Paquetá faz, e eu acho que ele é mais rápido, talvez tenha uma qualidade de passe um pouco inferior, mas ele finaliza igual o Paquetá. Eu acho que seria essa é a mudança que eu faria. A maior crítica que eu faço à convocação do Ancelotti é a do Paquetá, porque ele não vive um grande momento no Flamengo. Bom dia, Neymar só bota medo em patrocinadores e mídia, ele vai ter que ir por lobby das empresas que bancam transmissão e seleção, manda aqui o Ian. Enfim, né? São as teorias conspiratórias, mas tudo bem. Bom dia, o técnico italiano não soube nem explicar por que deixou o João Pedro de fora. Agora ele viu quem manda na seleção, Roger do Jardim do Lago. Bom dia, galera. Concordo com o Guarizo, Eliseu Cirino, quem tá mandando aqui no nosso WhatsApp. O JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN. Antigamente os clubes de Campinas colecionavam vitórias, depois houve um tempo em que quando um ganhava, o outro perdia, ou perdia ou empatava. Hoje em dia os dois estão dando vexame. Qual futuro nos espera? JP de Moraes. E para finalizar aqui, Rodrigo Pulpo, os problemas extra-campo continuam fazendo estragos no time da Ponte. Ontem praticamente não viu a cor da bola, nem com o fato de ter ficado com um jogador a mais foi suficiente para dar ânimo a um time visivelmente perdido. Daqui a pouco a gente fala da Ponte Preta. Para fechar o nosso bloco aqui, informações do futebol paulista, chegando Gabriel Dudziak. Há 6 jogos sem vencer, o São Paulo aposta na estreia do técnico Dorival Júnior contra o Milionários para tentar o fim dessa sequência e a manutenção da liderança na fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será às 9h30 da noite no Morumbis e o treinador terá os retornos do zagueiro Alan Franco e do atacante Luciano, que ficaram fora dos últimos jogos por lesão. Em sua primeira entrevista coletiva na volta ao São Paulo, Dorival falou qual será o trabalho dele neste momento. Então, eu acho que coisas boas nós tivemos. Nós temos que buscar um resgate rápido de tudo isso. E quem vai nos passar essa condição também serão os atletas em campo. A partir daí nós temos que apresentar mais sugestões para que possam serem trabalhadas e a partir daí inseridas dentro de um contexto de algo que já vem acontecendo. Ninguém aqui vai reiniciar do zero, ao contrário. Nós temos já uma maneira, uma estrutura de equipe e nós temos que procurar aproveitar o máximo possível tudo que vem sendo apresentado. Na quarta-feira, o Santos também entra em campo pela Sul-Americana, mas em situação bem diferente. Na última colocação do Grupo D e precisando vencer o São Lourenço na Vila Belmiro. O atacante Neymar, convocado para a Copa do Mundo.
e com incômodo na panturrilha deve ser desfalque. No mesmo dia, o Palmeiras pega o Cerro Porteño no Allianz Parque, só que pela Libertadores. O Alviverde pode se classificar às oitavas de final se vencer os paraguaios. O meia Felipe Anderson e o atacante Sosa, machucados, serão desfalques. Na quinta-feira, o Corinthians entra em campo para enfrentar o Peñarol no Uruguai, também pela Libertadores. O alvinegro já está classificado ao mata-mata da competição e tenta agora garantir o primeiro lugar no grupo. Isso pode ocorrer se o platense não vencer o Independiente Santa Fé hoje, às 9 horas da noite, e se os corintianos baterem os uruguaios depois de amanhã. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11 horas e 44 minutos, daqui a pouco a volta aqui do CBN Esportes para falar do futebol de Campinas. CBN Esportes Campinas. Pensou em segurança? Pensou o Grupo Preview. São mais de 30 anos de experiência oferecendo soluções completas para empresas, condomínios e pessoas. Segurança patrimonial, portaria e tecnologia. Tudo integrado para trazer mais eficiência e tranquilidade. O nosso compromisso é entender a sua necessidade e entregar uma solução que realmente funcione. Grupo Preview. Confiança construída todos os dias. Vem ser Preview você também. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E o que nós já estávamos anunciando aqui nos últimos dias foi oficializado pelo Trentino da Itália. O destino do ponteiro Adriano, convocado para a seleção brasileira e também de saída do vôlei Renata, encerrando a sua passagem de 5 temporadas em Campinas, 24 anos de idade, vai para 2 temporadas de contrato no voleibol italiano. Hoje é dia de super terça no Iga Atacado com ofertas especiais. Confira: azeite de oliva Cocineiro Extra Virgem 500 ml, R$ 24,79. Milho verde ou ervilha Estela D'Oro lata 170 gramas, R$ 2,39. Pão de alho Churrascou com queijo 380 gramas, R$ 8,98. Detergente em pó Tixan Primavera 2,4 quilos, R$ 19,98. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 19 de maio. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Todo dia, Hortolândia desperta orgulhosa, pronta para avançar ainda mais. Avançar na transformação de vidas com a retomada do Minha Casa Minha Vida, a regularização de milhares de imóveis, o programa Meu Emprego Inclusivo e o programa Cuidar. Se transforma com novos caminhos, como a Avenida Panaíno, os novos viadutos da Vila Real, Jardim Nova Europa e Rosolém, e mais de 100 quilômetros de ruas recapeadas, e com a duplicação em breve do viaduto da Bandeirantes e o novo viário do Santa Emília. E para proteger tudo isso, a segurança está em movimento. Temos a GM com nova frota e maior efetivo, câmeras 24 horas, o programa Guardiã Maria da Penha e inovação e tecnologia para a proteção de todos. Sempre com orgulho, sempre juntos. Hortolândia, 35 anos. Orgulho de viver aqui. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes, agora para falar da derrota vexatória da Ponte Preta dentro de casa contra o Londrina. Tivemos ontem no Majestoso e vitória do Leque por 4-1, meu caro Antônio Lupi. E foi a terceira derrota seguida da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B. Macaca já tinha perdido para o São Bernardo por 3-0 lá no ABC Paulista, perdeu para o Sport por 3-1, jogando também no Moisés Lucarelli. E ontem à noite, um vexame da Macaca no chamado Duelo dos Desesperados. Quem ficou desesperado foi o torcedor da Macaca após o apito final. O Londrina venceu a Ponte Preta por 4-1.
Detalhe, hein? Quando vencia por 2-0, o Londrina ficou com um atleta a menos por volta ali dos 30 minutos da segunda etapa. Mas uma Ponte Preta frágil e sem reação ainda foi goleada pelo time paranaense. Depois da partida, o meia Elvis desabafou. Ele, que entrou no intervalo, fez também uma meia-culpa a respeito do desempenho e falou sobre a derrota da Ponte Preta em casa, mais uma pela Série B, dessa vez contra o Tubarão. Falar que, primeiro que eu vou falar só dentro do campo, fora todo mundo já sabe o que está acontecendo, eu não vou ficar aqui falando para depois estar botando na minha conta. Agora dentro do campo, o que a gente fez hoje, acabei de falar ali na TV, foi vergonhoso para nós jogadores e eu, como um dos líderes do elenco, tem que assumir, foi vergonhoso, minha partida também. E infelizmente o que a gente fez hoje com o torcedor aqui o mínimo é pedir desculpas e trabalhar agora para melhorar o quanto antes. Temos um campeonato inteiro pela frente ainda, é só o começo, mas temos que rever muita coisa aí e eu espero que tudo se acerte para a gente fazer um campeonato de maneira tranquila e que o torcedor nosso merece. Agora quem veio aqui hoje é só pedir desculpa mesmo, que foi uma vergonha e, como eu falei, eu sou, acho que, o principal culpado. Após a saída de campo, esse foi o Elvis, e na entrevista coletiva, o auxiliar do técnico Rodrigo Santana, o Gabriel Remédio, falou sobre o desempenho da equipe e também sobre essa falta de encontrar um time ideal, já que a equipe sofreu muitas mudanças nos últimos jogos. Uma coisa não necessariamente exclui a outra, né? Acho que ter como meta o quanto antes fazer os 45 pontos não impede o clube de ter o objetivo de terminar entre os 10 no primeiro turno, antes da janela, e depois almejar estar dentro do G6. A Série B é uma competição muito equilibrada, muito nivelada. Se a gente tivesse, por exemplo, obtido os 3 pontos hoje contra o Londrina, estaríamos a 3 pontos do G6, né, que é o Goiás. Isso é o se, né? O fato é que nós perdemos a partida, estamos na zona de rebaixamento. Então, hoje, o objetivo, sim, é os 45. Né? Primeiro objetivo, estamos dentro do Z4. Agora, é claro que quanto antes a gente atingir esses 45 pontos, coisas maiores o clube pode almejar na competição. De fato, ocorreram bastante mudanças nos últimos jogos. As mudanças às vezes ocorrem, como eu falei na última semana, por oportunizar algum jogador que está bem, por suspensão, por lesão, buscar alternativas depois de uma derrota. Hoje, por exemplo, com relação às trocas, uma foi por lesão, o Jus, tem a outra suspensão, o Braia. Então, não é o ideal ter esse tanto de trocas de uma partida para outra. Isso atrapalha, sim, o entrosamento. Mas após uma derrota, após um revés, é nosso papel buscar alternativas, né? E estamos buscando. Com certeza o objetivo era já ter, sim, uma repetição maior da equipe. Acho que nos primeiros jogos conseguiu ter mais isso, né? Menos trocas. E cabe a nós buscar encontrar essa equipe ideal o quanto antes. E por incrível que pareça, ontem não tivemos apenas notícias ruins para a Ponte Preta. Resultado, desempenho, questão extracampo. O menino Júlio, que foi uma das novidades na lateral direita, pelo menos nas redes sociais, foi elogiado pelo tempo em que atuou. Inclusive, muitos torcedores pedem a permanência do jogador na lateral direita para o duelo contra o CRB, que é o próximo compromisso da Macaca, no próximo domingo, 4h30 da tarde, no estádio Rei Pelé, em Maceió. A Ponte Preta fechou a rodada na 19ª colocação, vice-lanterna, com apenas 7 pontos. Detalhe, nos últimos 3 jogos, sofreu 10 gols. A Ponte tem a segunda pior defesa da competição, apenas atrás do América, que é o lanterna da Série B. Júlio. É a situação caótica da Ponte, né? Dentro de campo, fora dele também. São 3 derrotas seguidas, como o Lupe citou, são 10 gols sofridos, uma verdadeira peneira o sistema defensivo da Ponte. E fora de campo, esse cenário, né, de promessas, não pagamentos. A gente vê o reflexo disso dentro de campo. Eu até não quero criar aqui um hate exagerado em cima do David da Hora, mas é porque o lance dele ontem, ele traduz a fase da Ponte, né? Ele de frente pro gol, se ele chuta, ele faz 1-0 no jogo, e aí a falta de segurança faz o cara tomar a decisão errada. É mais um drible, é mais uma tentativa de passe. E o feijão com arroz, o simples, vai sendo deixado de lado e isso vai interferindo cada vez mais dentro do jogo. Então, os jogadores da Ponte, por conta desse caminhão de problemas no externo, acabam sendo sugados pela falta de segurança. E ontem foi uma prova disso. A Ponte, do nada, desarrumou por completo no jogo. E aí, Fábio Schaibe
acabou sofrendo uma derrota vexatória para o Londrina, que é um time modesto, tá? Parabéns pela vitória aí, Rogério Micali, já diria Antônio Lupe, mas é um time modesto dentro de campo. Eu não. Exatamente, Júlio. Era uma briga aí nessa parte de baixo da tabela. Inclusive o Londrina ainda está na zona de rebaixamento também. Por mais incrível que pareça pelo resultado, a Ponte até que começou bem, né? Empilhando oportunidades. O primeiro lance da partida, o Danilo Barcelos chuta uma falta de longe ali. O Kozlinski, goleiro do Londrina, faz uma defesa, bate na trave também. Depois disso teve oportunidades, como você disse, né? O próprio Daori, o Potker também. E a Ponte não conseguiu abrir para o placar, teve volume de jogo no começo, mas depois desabou, como você também trouxe, após o gol do Londrina, né? O primeiro gol do Londrina e o segundo, evidentemente, no golaço do Bruno Santos ali, que chutou no ângulo aquela bola com rara felicidade também. A Ponte desabou, mesmo com um a mais, a Ponte não conseguiu ter forças, pior, né? Acabou tomando 2 gols. Eu acho que a imagem da Ponte, olha, não vou culpar o jogador, não tem nada a ver com isso, mas a apatia que a gente já viu tão diferente, né? O Elvis, sendo um cara que brigava, que conduzia a equipe. Ontem parecia, o que eu achei de fora, né? Parecia que ele tava, sabe, tanto fez como tanto faz também, até pelas questões extra-campo, né? Até por essas questões que são recorrentes na Ponte Preta também. E parecia que é uma apatia que tomou conta de toda a equipe. Infelizmente a Ponte, que vinha de 2 vitórias boas, né, contra o Avaí também, jogando em casa, agora vem de 3 derrotas consecutivas, já está na vice-lanterna da competição e a gente sabe como funcionam essas coisas. 1/4 do campeonato já rolando. A Ponte Preta tem que se cuidar bastante, porque essas questões extra-campo estão refletindo bastante dentro de campo neste momento. É isso aí, a Ponte agora tem uma semana aí, né, até o próximo compromisso. Quem que é a Ponte? É domingo, né? É CRB? É isso, Lupe? É, CRB. CRB, né? Fora de casa. Não tem. Acho que não chega a dar uma semana, né? Porque terça, aí quarta, quinta, tem que viajar na sexta, fecha a preparação no sábado, pouco tempo para trabalhar, né? E assim, são muitas mudanças, como a gente até abordou ontem com o Remédio, né? E o Rodrigo Santana lá atrás já tinha falado que na quinta rodada já queria ter, né, um time ideal. Claro que tem as lesões, claro que tem a questão da suspensão por expulsão, por terceiro cartão amarelo, mas hoje se você perguntar para qualquer torcedor da Ponte para falar o time base, eu acho que nenhum vai saber. O Guariz tá aí ainda? Foi embora? Foi tomar... Tá aí, né? Lógico. Tô aqui, até meio-dia. Até meio-dia à disposição do rádio, né, Guariz? O Ponte vice-lanterna do campeonato. Vice-lanterna do campeonato e mostra muito uma questão emocional. É o que vocês disseram. O time começa bem, vai para cima. Ontem não era aquela atmosfera, né? Segunda, 7 da noite, menos de 3 mil torcedores no Moisés Lucarelli, frio, mas a Ponte começa bem. Choveu também, Scheibe? Choveu, é verdade. Então o torcedor, o jogador, não é que ele tá tanto fez como tanto faz, como disseram aqui, eu não concordo com isso. Só que ele já está muito abatido. Quando ele toma um gol, aí entra toda a situação, extra-campo, aí a Ponte não consegue mais criar, os jogadores travam. Isso não é nenhum tipo de negligência, é a questão emocional mesmo, tá pegando, o time não está conseguindo render quando está em situação adversa. Vai falar o quê? Vai contratar jogador? Quem vai querer vir para a Ponte com essa questão financeira do jeito que está? Então, você pega nomes do elenco que não são ruins. Falou de Potker, falou de Elvis. O da hora já teve outros bons momentos. Teve bons momentos. Ontem ele não teve nenhum. Mas eu acho que o problema da Ponte não está passando nem pelo físico, nem pelo técnico, nem pelo tático. A questão é emocional. Apatia. Eu vejo o principal problema. E só, né, pra gente só fazer um resumo aqui do Guarani, a gente vai falar do Guarani durante a semana, né? Mais uma rodada fechada da Série C, ontem com a Inter de Limeira vencendo o Botafogo do Marcelo Fernandes, em 5 derrotas seguidas lá do Belo. Impressionante, mas o Guarani fecha a rodada então no 6º lugar com 12 pontos. Né? A Inter de Limeira é o primeiro time fora do G8 com 11, então o Guarani, apesar de ter perdido pro Ituano, esse choque aí de realidade depois de uma série invicta, o Guarani agora tem a missão de se reabilitar contra o Barra fora de casa. E muitos torcedores bugrinos mandaram aqui no nosso WhatsApp sobre a participação do Bruno Santos ontem, né, Lupe? Que era uma figura muito foi uma figura muito popular no Guarani, né? A torcida do Guarani gostava do Bruno Santos no ano passado e até
fez um gesto provocativo, né? Acho que ele não tem essa comemoração de arco, né? Acho que ele fez uma menção de provocação ali, né? Por ter jogado no Guarani, né? Era a comemoração do Tigre, né? Ele fazia isso, era o Tigrinho, verdade. Era o Tigre, ele imitava o Tigre, né? Quando ele fazia gols no Volta Redonda, no próprio Guarani. E ontem, confesso que eu não tinha reparado, mas o Scheibe, que estava no estúdio, viu, né? Que ele fez como se fosse um índio, né? Um arco, uma flecha sendo disparada. Então, claro que é uma questão provocativa. E ontem o Bruno Santos, ele acabou com o jogo. Ele foi o melhor jogador da partida, pelo menos na minha opinião. Acho que o torcedor do Guarani tá com saudades dele, né? Porque os atletas que estão usando a 9 do Bugrão, por enquanto, ainda não corresponderam à expectativa. Falo de Luca, eu falo do próprio Maranhão. Aliás, hein, Maranhão? Na hora que for criticado, desce pro vestiário, aceita as críticas e vai embora. Esqueci de falar ontem, né? Mais um jogador do Guarani que fica retrucando a torcida. Isso não é legal, né? A torcida é o maior patrimônio de um clube. E ele paga o ingresso, ele tem o direito de protestar, claro, sem violência. Mas já teve com o Guilherme Parede, no último jogo foi o Maranhão. Acho que isso também precisa ser trabalhado ali, principalmente dos dirigentes do Guarani, em cuidar um pouco mais dos jogadores para não ter esse contato ou ficar retrucando, sabe? Porque os caras não estão comprovando dentro de campo. É aceitar as críticas, porque o futebol, ele é o meio dessa forma, né? Então, só voltando ao assunto, acho que o Bruno Santos, ele está fazendo falta nesse time do Guarani, que joga contra o Barra, Júlio, problema na lateral direita, né? Sem o Inayan e também sem o glorioso Ian, que eles estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. O glorioso é muito bom, cara. Esse termo glorioso é muito bom. Grande Fausto Silva. Gente, 4 horas tem Arena. Claro que o assunto vai ser Neymar. Amanhã a gente volta aqui na apresentação do CBN Esportes. Pra quem perguntou, Carlão de Freitas provavelmente volta quinta ou sexta, tá? Ainda tá na transição. Tá na transição, mas deve voltar ainda nessa semana. Tá tudo bem com o Carlão. Tá sempre na audiência também. Valeu, Scheibe, Guarizo, Lupe. Grande abraço. 4 horas tem Arena. Um abraço a todos.